Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aí à nossa primeira videoaula de metodologia científica durante esse processo aí de quarentena, né? Então, conforme prometido, vou gravar a aula para vocês. Eu vou partir da aula da semana do dia, deixa eu ver aqui, só um minuto, da semana do dia 25, quarta-feira, dia 25, que seria a nossa aula. Então, a aula que eu tô gravando seria referente a essa aula do dia 25/3, tá bom? Então, vamos lá. É a aula 2.1, tá? Para quem tá aí seguindo nos slides, que acredito que já foram passados para vocês. Quem não passou, já está disponível lá no Moodle, é só vocês acessarem. E a gente vai falar, o tema da nossa aula é tipos de produção científica, modalidades e metodologias. Pessoal, por conta do tempo do vídeo, para que ele não fique muito extenso e eu não tenha problemas na hora de postar esse vídeo, eu vou falar só das partes que eu considero mais importantes, tá? As demais partes dos slides vocês devem ler inteiro para ter uma compreensão melhor, e se tiver dúvida, me manda no e-mail ou comenta aqui no próprio canal para que eu possa estar dando um retorno para vocês. Então, a gente vai falar a partir do slide número 8, tá? Tô começando aqui no slide número 8, sobre os elementos do método científico. Então, vamos lá. A observação, ela pode ser considerada a etapa inicial do método científico. Você deve se perguntar, mas para que estudar algo é preciso ficar em estado de observação constante? Essa é a primeira pergunta. E também nós já falamos um pouco sobre essa importância da observação durante as aulas presenciais. Então, quando a gente fala sobre observação, a gente precisa frisar que ela é fundamental em qualquer processo de pesquisa. Um pesquisador necessariamente tem que ser um observador, tá? Porque é através da observação que a gente começa a pensar em fazer pesquisa. Quando afirmamos que a observação é fundamental para o estudioso, isso se dá numa perspectiva de ser um observador atento à realidade e do contexto. Existem pessoas que simplesmente não observam as coisas, por mais evidentes que elas sejam. Observar os fenômenos é ficar atento ao que ocorre não apenas na sua sociedade, mas também ao seu redor. Então, podemos afirmar que quanto mais você lê e comparar as pesquisas, aprofundar os seus estudos, mas irá aprimorar a sua capacidade de observar o mundo. Quanto mais crítico você vai ficando, quanto mais informação você tem, você se torna uma pessoa mais crítica, e se tornando uma pessoa mais crítica, você tende a observar mais o mundo. Mas não é uma observação superficial, uma observação simples. É uma observação crítica, é uma observação feita a partir de alguns fundamentos. Para o caso de uma observação que pode levar a um estudo científico, é importante que a repetição seja uma das suas características e que possa ser observado também por outras pessoas, ok? Depois que a gente começa a observar, então depois que você faz uma observação e você começa a questionar o mundo à sua volta, vem a questão da formulação do problema. Também discutimos bastante isso na sala de aula, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Toda pesquisa, gente, ela parte de uma problemática. Toda pesquisa, ela tem que ter uma pergunta, tá? Se eu já sei a resposta da minha pergunta, não tem muito porquê eu pesquisar. Então, a gente pressupõe que todo pesquisador, ele é um observador, ele é uma pessoa curiosa e ele parte de algo que ele ainda não sabe. O problema está relacionado ao que você observou e que por suas condições se configura como uma situação-problema. Por exemplo, o constante atraso nas entregas da mercadoria numa empresa. Para melhor formular o problema, orientamos que o faça na forma de pergunta, que foi exatamente o que eu expliquei para vocês, acho que na última aula antes dessa quarentena. Outro elemento do método científico é o levantamento de informações referenciais. Isso está relacionado a obtenção de fontes de informações seguras, né, sobre o assunto que nos interessa investigar. Então veja que aqui nós estamos falando já sobre dois elementos. A gente está falando primeiro sobre a observação, na verdade 3, né? A gente falou primeiro sobre a importância da observação, que é o primeiro passo para a gente fazer pesquisa. Depois nós estamos falando sobre a formulação de uma questão, né, de um problema de pesquisa que vem dessa observação,
que você faz sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o mundo. E a partir daí, você vai fazer um levantamento de informações. O que é um levantamento de informações? Levantamento de informações é o que se sabe a respeito desse tema até hoje. Que informações já foram pesquisadas sobre isso até hoje. No caso de um estudo científico, é preciso buscar materiais escritos, livros, monografias, né, que são fontes de informações confiáveis, artigos, periódicos, né? Agora vem a formulação das hipóteses. A hipótese é uma resposta provisória ao problema colocado. Então veja, observando a realidade, você constata um problema, transforma-o numa pergunta para melhor delimitá-lo e em seguida busca fontes e informações para melhor compreendê-lo. E assim, munido de maiores esclarecimentos, você vai elaborar uma resposta provisória para este problema que você levantou. Ou seja, a partir das informações que você foi coletando, a partir daquilo que você foi tendo de conhecimento, lendo em livros, em revistas, nos artigos, você começa a elaborar uma suposta resposta. Por isso que nós chamamos de hipótese de pesquisa. Ela não é a resposta final, ela é somente uma hipótese. Essa resposta ela é provisória por quê? Porque precisa ser testada, pesquisada, para ver se efetivamente responde ao problema de pesquisa que você elaborou. Aí nós temos um outro elemento que é a experimentação. A experimentação ela é outra etapa do método científico, que estabelece a manipulação e a comparação dos resultados. Isso é bastante comum em algumas áreas científicas, mas nas ciências sociais nem sempre há como realizar uma comparação por meio de uma situação controle. Então, quando a gente fala de ciências sociais, a gente está diferenciando das ciências naturais, que é quando a gente consegue manipular variáveis, né, e testá-las laboratorialmente. Nem sempre nós conseguimos fazer isso em todas as áreas do conhecimento. Em geral, o experimento é uma situação de manipulação intencional, cujas variáveis são manipuladas, e haverá um elemento de controle para estabelecer as comparações. Então, segundo Bastos e Ferreira 2016, que são alguns autores que falam sobre essa questão aí da metodologia, a análise fecha o conjunto de elementos dos métodos científicos, uma vez que é a etapa em que se confirmam efetivamente as hipóteses. Então, aquelas hipóteses que você levantou no início da sua pesquisa, elas vão ter uma resposta positiva ou não num outro elemento dentro dos elementos, né, do método científico, numa parte que se chama análise. Uma questão que causa muita insegurança nos iniciantes é se a hipótese for rejeitada, aquela suposta resposta que você tinha a partir do que você pesquisou, e se ela for rejeitada? Houve erro em alguma etapa? Houve erro na formulação do problema? Mesmo que a hipótese não seja confirmada, ao contrário, que seja refutada, ainda assim se construiu conhecimento para confirmar o caminho escolhido. Você conseguiu compreender que aquele caminho não foi o melhor para conseguir se chegar a um resultado. E isso já é uma grande coisa, isso já é alguma coisa, já é uma pesquisa. Com certeza ele permitiu constatar equívocos, testar outras possibilidades e ainda assim levantar outras hipóteses. Então o que está dizendo? Mesmo que você não esteja de acordo com a resposta que você imaginou que você fosse encontrar, provavelmente no seu caminho de pesquisa você foi aprendendo aonde estava o equívoco ou onde estava o erro. É importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo de aprendizagem e também do processo de pesquisa. O que não pode ocorrer é o erro deliberado, ou seja, permanecer focado em algo que os estudos e pesquisas já realizados demonstraram que não vai levar a uma resposta, ou insistir em algo movido por interesses pessoais ou querer provar alguma coisa mesmo que as evidências mostrem ao contrário. Gente, isso é muito sério. Fazer pesquisa significa você realmente levar a sério todos os resultados que você for encontrando, todos os resultados que você for testando, mesmo que eles vão contra a sua hipótese inicial. Conforme você observa,
O método científico não é privilégio de poucos e não deve ser utilizado somente por cientistas em situações controladas no laboratório. Então, embora essa situação seja também comum em estudos científicos, a ciência não se reduz a isso. Ciência é uma forma de conhecimento que busca explicar os fenômenos por meio da demonstração, da evidência e da prova. Toda ciência, diferente, né, do que nós vimos, inclusive, nas outras aulas, das outras formas de conhecimento, para ser ciência, necessariamente precisa ter evidência, metodologia, resultado final, ou seja, prova. Para isso, utiliza-se o método científico como garantia que suas conclusões sejam o mais próximo da verdade possível. Isso pode ser aplicado a qualquer área do saber e em muitas situações profissionais também. A pesquisa é a forma de construir conhecimento científico. Por meio dela e do método científico, busca-se a resposta para diferentes situações observadas na realidade objetiva e que se constituem como um problema. Então, quando nós temos um problema, é exatamente a pesquisa que vai conseguir nos dar uma possível resposta. Na tentativa de responder às indagações, o problema é que se constrói o conhecimento que é orientado pelo método. Se constitui no conhecimento cientificamente aceito. É claro que as respostas encontradas por meio das ciências correspondem às questões que se colocam como problemáticas para cada momento histórico, conforme ferramental a que se tem à disposição. Então, o que quer dizer isso? Que a ciência ela caminha paralelo aos momentos históricos que nós vivemos. As pesquisas elas tendem a caminhar de acordo com as problemáticas que vão acontecendo, de acordo com as situações contextuais que nós estamos, ok? Então, muitas pesquisas, provavelmente agora que nós estamos vivendo aí essa época do coronavírus, né? Com certeza tem muita gente já pesquisando sobre isso, já querendo estudar isso. Por quê? Porque é uma questão que se apresenta atualmente. Nós temos a grande pergunta, né? Que estão se fazendo agora. Qual é a real origem do coronavírus? Nós temos hipóteses. Veio do morcego, ou carne de cobra, de alguns animais silvestres, ou não, né? Então, existem, assim, hipóteses, mas provas nós ainda não temos. Então, precisa se fazer pesquisa para se conseguir provar. E também, outras perguntas, quais são os remédios que efetivamente podem contribuir para melhoras de pessoas contaminadas pelo coronavírus, né? Então, vejam como a ciência se faz fundamental em momentos críticos como este, ok? Muito bem. Portanto, as respostas encontradas há tempos podem não responder mais adequadamente na atualidade em função da evolução das pesquisas, o que nem por isso leva ao descrédito da ciência ou da desvalorização do conhecimento. Pelo contrário, a ciência está garantida como forma de construção do conhecimento que, embora não possa responder a tudo que se propõe, trabalhará de modo a alcançar respostas plausíveis e que possam ser comprovadas. O que quer dizer isso? Uma questão muito importante. A ciência, pessoal, ela está sempre evoluindo, né? Então, aquilo que nós temos de conhecimento nos dias atuais não significa que é o conhecimento eterno ou que nada vai acontecer que possa abalar os resultados encontrados nas pesquisas nos dias de hoje. Então, aquilo que a gente pesquisou hoje, pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, ou até um tempo menor que isso, pode ser que os resultados encontrados hoje sejam questionados pelos pesquisadores que vão continuar essas pesquisas no futuro. O que é importante? Vocês entenderem que o conhecimento científico ele é autônomo. O conhecimento científico ele vai se atualizando. Quanto mais pesquisa se faz, mais respostas novas a gente vai descobrindo sobre os fenômenos que nos cercam, ok? Muito bem. Eu deixei aqui para vocês uma pequena atividade, né, dessa aula, para ver se vocês realmente conseguiram fixar. E eu pedi para que vocês respondam na forma de um texto, né, de um pequeno texto. Como o pesquisador pode se livrar da armadilha de deformar os resultados de pesquisa? Nós, então, estamos vendo que a gente precisa ser o mais neutro possível e tentar, de todas as maneiras, não manipular resultados de pesquisa de acordo com aquilo que a gente quer ou que a gente gostaria, né,
que fosse a resposta. Então, como que o pesquisador, ele pode tentar não deformar esses resultados de pesquisa? Então, pensem na questão da neutralidade, na questão da ética, na questão da pessoa estar muito mais preocupada em descobrir as respostas reais do que em confirmar questões que ela, né, gostaria de ter como resposta, tá bom? Então fica aí algumas dicas para vocês poderem responder aí essa atividade, lembrando que as atividades elas vão estar convalidando a presença de vocês na aula, tá bom, pessoal? Beijo para vocês e até a próxima aula.